Fala pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Sérgio Guedes e esse é o canal Esporte Lendário. E o papo de hoje é sobre 5 jogadores que não foram tão bem nesse ano na temporada europeia. Fica até o final para você saber quais são eles. Só dizendo a você que isso não é um ranking de qual foi melhor ou qual foi pior, mas é uma lista de 5 jogadores que não foram tão bem e a gente quer dar um destaque aí para dizer para você, quer ficar antenado sobre as notícias do futebol europeu, para você ficar com a gente aqui e se inscrever no canal. Tá bom. Então vamos lá, em quinto lugar na minha lista nós vamos falar do jogador brasileiro. Ele é um jovem ainda tem muito a realizar e a gente acredita que ele é uma grande promessa no futebol mundial e ele é uma cria aí da base do Flamengo, é o Reinier. Lembrando que a crítica que eu estou fazendo aqui não é uma crítica para desconstruir, eu estou aqui pelo menos avaliando que a temporada dele não foi boa em 2020 e 2021. Mentira! Essa crítica é sobre a temporada e não sobre o jogador. Ele é um menino que ainda vai evoluir muito, eu acredito muito no potencial dele, que ele pode ser um grande jogador. Mas, por enquanto, o Reinier ainda não conseguiu despontar no futebol internacional. Ele que foi comprado pelo Real Madrid por muita grana, né? Cerca de 137 milhões quando ele tinha seus 17 para 18 anos, e ele comprado aí pelo Real Madrid, uma grande aposta, né, como um dos promissores jogadores brasileiros da época. Foi vendido, foi negociado, foi para o Real Madrid e nessa temporada 2020 e 2021 ele foi emprestado para o Borussia Dortmund. E lá no Borussia Dortmund ele não conseguiu se destacar e não conseguiu desempenhar um grande futebol. E de acordo ainda com o jornal AS, ele foi taxado como um fracasso retumbante até o momento. Isso daí é uma frase do jornal AS da Espanha, que critica o Reinier pela temporada baixa, né, de baixa qualidade, de baixo futebol, da qual ele não justificou o grande investimento que foi feito pelo Real Madrid. Ao todo, o Reinier jogou apenas 18 partidas. Nenhuma delas ele foi titular. Ao todo, aí, em minutos somados, ele jogou 260 minutos. Então, se você dividir aí por 90, você vai ver que não tem quase 3 partidas completas numa temporada inteira. Mas ainda assim ele conseguiu marcar um gol, ele fez um gol numa vitória que teve aí o Borussia Dortmund por 3-0, mas enfim não conseguiu agradar os técnicos e não conseguiu se destacar, então a temporada dele não foi muito boa. É verdade. Em quarto lugar aí na minha lista eu coloco o Felipe Coutinho. É o quê? Felipe Coutinho, um meia fabuloso aí de 28 anos, que foi contratado pelo Barcelona lá do Liverpool, onde ele foi muito bem, um grandioso jogador, maravilhoso. Que demais! Só que no Barcelona ele não conseguiu justificar o grande investimento que foi feito. E não é de hoje que ele anda mal assim, né? A diferença é que dessa vez o Barcelona decidiu investir nele e deixar ele jogar no clube. Ele já tinha sido emprestado para o Bayern de Munique e voltou do empréstimo, e todos acreditavam que o Felipe Coutinho poderia ser um dos grandes jogadores do Barcelona na temporada 2020-2021. E isso não aconteceu. Ele até começou o ano como titular, mas não vingou. Teve uma temporada aí muito oscilante e não fez tantas grandes boas partidas assim para se tornar um titular incontestável da sua posição aí no Barcelona. Para você ter uma ideia, que ele perdeu a posição para um garoto, que é o garotinho lá, o Pedri, que é um grande jogador também, e não conseguiu conquistar mais a posição. O Felipe Coutinho decepcionou nessa temporada e a gente esperava muito mais dele, porque ele é um grande jogador e a gente espera dele grandes jogos também. Mas infelizmente, com a camisa do Barcelona até agora, ele não conseguiu valer o investimento que foi feito por ele na aquisição aí que o Barcelona fez comprando ele do Liverpool. Depois do empréstimo do Bayern de Munique, onde ele foi campeão da Champions League, não tão atuante, né? Mas esperávamos que ele tivesse uma temporada muito melhor. Se você concorda com isso, você pode dizer no comentário. Se você discorda, você também pode colocar no comentário. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, você deixa no comentário e fala pra nós aí, pra gente estar sempre aí conversando sobre jogadores do futebol europeu, nossos brasileiros na Europa. Terceiro da minha lista, eu coloco aí o Arthur. Arthur, que é um meia que a gente espera dele ser um grande jogador do futebol mundial. Ele partiu aí para a Juventus da Itália e não teve uma boa temporada. Ele foi o jogador brasileiro mais caro da janela de transferências e ele
não conseguiu, né, justificar o investimento lá na Juventus de Turim para poder dar uma repaginada na carreira e quem sabe se destacar muito mais no cenário italiano, só que não foi bem assim como planejado. Ele chegou até a ser cobrado pelo Pirlo, o Pirlo que é o técnico da Juventus, mas ele foi um grandioso jogador, um grandioso meia, um grandioso volante. Então a gente viu que o Pirlo criticando ele, já dá pra ver que a temporada não foi daquelas. Pra você ver como ele não conseguiu ter uma temporada tão boa que ele teve até um pouco de pé frio no que a gente pode dizer sobre a Juventus, porque a Juventus ela mandava no futebol italiano, estava aí há muitos anos, quase 10 anos, ganhando os títulos aí principais da Itália. Ufa! O Arthur chegou lá e a Juventus não foi capaz de manter esse reinado, esse império aí de conquistas. Então a Inter de Milão foi campeã nessa temporada da Série A. Em segundo aí na minha lista dos jogadores que tiveram uma temporada um pouco abaixo da expectativa que a gente tem sobre eles, eu coloquei aqui o Roberto Firmino, o atacante aí de 29 anos que joga no Liverpool, não teve essa temporada como uma das melhores da sua carreira. Ela foi bem abaixo daquilo que ele costumava jogar. Ele é considerado um dos jogadores mais inteligentes, né, dos atacantes mais inteligentes do futebol mundial. Ele usa aí a camisa 9 no Liverpool, faz aquela função de armador do time, mesmo sendo o camisa 9, ele joga aí de falso 9, na verdade. Ele faz grandes jogadas e cria muitas oportunidades para o Mané e para o Salah e para outros jogadores que aparecem ali na área para marcar, mas nessa temporada ele teve uma temporada um pouco abaixo, né? Mesmo ele também sendo um grande goleador, ele fez só 9 gols durante toda a temporada, ele passou em branco na Champions League inteira, não fez nenhum gol na Champions League. Isso porque o Liverpool nos últimos anos tem sido um dos grandes vencedores aí, e chegado sempre longe, né? Sempre nas semifinais, nas quartas semi, e inclusive foi campeão da UEFA Champions League, mas dessa vez ele não conseguiu fazer um gol sequer na Champions League. Eu tenho certeza que ele não vai sentir saudade alguma dessa temporada e eu espero que ele tenha uma temporada muito melhor no ano de 2021 para 2022, porque essa temporada aqui para ele foi baixíssima, né? Então nós vamos para o momento polêmico do vídeo, que é onde eu digo qual é o jogador número 1 da minha lista, aquele que eu achei que teve uma temporada que foi abaixo. Apesar de eu gostar muito desse jogador, eu penso que ele teve uma temporada bem abaixo daquilo que ele costuma jogar, e a gente está falando de Neymar. Eu estou sentindo uma treta! Neymar Júnior, nosso menino Ney, né? Agora adulto Ney, um grande jogador, indiscutível que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Para mim hoje o melhor brasileiro do mundo, claro, não temos discussão alguma a respeito disso. Nós confiamos, acreditamos que o Neymar é esse grande jogador, mas a temporada dele não foi aquela que a gente costumava ver. O Neymar teve uma temporada muito abaixo do que ele costuma fazer. Então o Neymar nessa temporada ele teve muitas lesões e ficou devendo, porque ele poderia ter rendido muito mais. Ficou muito tempo fora por lesões e perdeu aí muitos jogos também por questões disciplinares, cartões, enfim. O Neymar, na minha opinião, né, claro, e se você concorda, deixa no comentário. Se você também não concorda, você coloca no comentário. A gente torceu muito por ele na Champions League, mas ele não desempenhou aquele futebol que a gente esperava. Então o Neymar ele sofreu um pouco, né? O astro, né? O grande jogador Neymar sofreu um pouco esse ano nessa temporada. Ele teve a segunda temporada menos artilheira da sua carreira. E assim, para um jogador como o Neymar, que a gente considera o melhor jogador brasileiro da atualidade, ele fez 17 gols apenas esse ano, galera. Então é pouquíssimo. Não contribuiu assim com gols como a gente costumava ver. O Neymar, que sempre foi um grande jogador, goleador, essa temporada ele ficou devendo, e a gente viu aí o Mbappé crescer mais ainda nessa temporada e ser o jogador mais importante do PSG. Então o Neymar ele ficou devendo, galera. Se você concorda, diz aí. Se você não concorda, diz aí também, porque a gente tá aqui pra conversar com vocês. Esse é o vídeo de hoje, né? A gente fez aí uma lista dos jogadores que a gente acha que foi um pouquinho mal nessa temporada. E
Se você concorda, você diz aí. Se você acha que tem outros jogadores que poderiam entrar nessa lista, você coloca aí também. E se você acha que eu falei alguma coisa que não é, pode falar também. Coloca no comentário, comenta aí e compartilha com alguém. Se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Até logo.